mas, sobretudo, eu queria ser dona do meu destino. E eu, menina, eu já sabia que para ser dona do seu destino, eu precisava ganhar meu dinheiro. Não havia nenhum exemplo de mulheres em Campina Grande, na década da virada de 50 para 60, de classe média, que as mães trabalhassem fora de casa. 40 para 50, 60, comeram flores, não, elas comeram foi espinhos, tá? Meninas das Ciências. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um Meninas nas Ciências e hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história da professora Ildete Pereira de Mello Hermes Araújo. Obrigada, professora, por aceitar o convite. Eu queria que você apresentasse brevemente para a gente, falando sua área de atuação. Eu sou economista, né? Então, e trabalho na UF desde 1º de março de 1973, na Faculdade de Economia. Eu estou lá até hoje, né? Então, depois a gente fundou a pós-graduação de Economia, eu sou fundadora, fiquei na pós-graduação de Economia ao longo de desde a sua fundação em 86 até em 2009, quando eu fui requisitada para trabalhar, para ir para Brasília, para o gabinete para a presidência da República, mas para trabalhar na Secretaria de Política para as Mulheres. Então, eu fiquei nos 2 últimos anos da gestão Nilceia Freire, no segundo Lula. Depois, eu voltei na gestão da Dilma, na gestão, quer dizer, da Dilma, mas com a ministra da Secretaria de Política para as Mulheres, era Eleonora Benecucci. Fiquei lá até 2014, e aí a saudade das aulas e da faculdade me fez voltar. Eu resolvi voltar e voltar às aulas e à vida na UF. Só que tinha um pequeno problema, que naquele momento eu já tinha 70 anos, portanto, eu fui obrigada, na época, a me aposentar, porque na época, a aposentadoria a partir de 70 anos era compulsória. Então, como eu já tinha 40 anos quase 40 anos de UF, eu tive que sair em janeiro de 2013, que eu completei 70 anos. E eu estava esperando que a reforma da Previdência, saísse e fosse estendida até 75. Só que a PEC, nós chamávamos em Brasília a PEC da Bengala. A PEC da Bengala não saiu. Antes, eu completo o ano em janeiro, em 31 de janeiro, e eu tive que sair, e ela só saiu no fim do ano, acho que de 2013. Fiquei doente, porque eu não queria sair de jeito nenhum. Mas, como eu era da pós, eu fiquei na pós. Nesse momento, eu fazia já uma ponte entre a pós-graduação de Economia e a pós-graduação de Política Social da Escola de Serviço Social. Eu já estava lá, eu fazia já era dublê, dava aula para as duas pós-graduações, juntava, inclusive, política pública, economia brasileira, eu era a professora de economia brasileira. Por mais de 20 anos eu lecionei essa matéria na graduação e na pós-graduação de economia. Aí eu fiquei só. Como a economia não. Eu era mais necessária do ponto de vista de currículo, dessas coisas, da outra pós-graduação, eu fiquei com a política social e estou lá até hoje. Quer dizer, na realidade, eu fico uma dublê de gabinete na economia, as duas escolas são vizinhas, no Graguatá, então é uma beleza, só atravessar a ruazinha pequenininha entre os 2 prédios. Então, mas estou lá e eu espero, como eu fico dizendo, meu caixão sai da UF. E eu queria começar... Eu acabei de completar 80, né, minhas queridas e querido. E eu queria começar perguntando como que era a Ildete criança, né? O que ela sonhava ser quando crescesse? Eu sonhava ser doutora e ganhar
mas, sobretudo, eu queria ser dona do meu destino. E eu, menina, eu já sabia que para ser dona do seu destino, eu precisava ganhar, ter meu dinheiro. Eis o problema, entendeu? Essa era a questão. E para isso eu sabia que precisava estudar. Eu estudei no Colégio de Freira, lá de Campina Grande, um colégio igual são uma irmandade muito próxima também belga do Colégio Sion, que eu moro em frente dele há mais de 40 anos, mas lá era ainda hoje é o Colégio das Damas. Fiz o meu jardim de infância, o meu curso primário, o meu curso ginasial. E quando no ginásio, nós acabamos o ginásio, ainda a lei de reforma de base não tinha passado. Eu sou uma pessoa que tenho 80 anos hoje. Então, só se podia entrar na universidade se você cursasse o curso científico ou o curso clássico. O curso clássico era para quem ia para as letras e as ciências sociais, as letras. E o curso científico era para as cadeiras técnicas, engenharia, direito também era pelo clássico, mas as engenharias e biologias era pelo curso científico. Eu, cabreira, achei que era mais seguro que a gente não fosse para o clássico, que nós fôssemos para o científico. Então, nós éramos uma turma de 50 meninas, né, um colégio de freira, de elite lá de Campina Grande, né, o Colégio das Damas. Combinamos na turma e nós saímos em massa. Quer dizer, massa não, eram umas 20 meninas que queriam fazer universidade. Então, fomos para o científico do Colégio Estadual de Campina Grande, que tinha acabado de ser inaugurado lá na cidade, porque não havia científico nem clássico nem no Colégio das Freiras, nem no Colégio dos Padres, do Colégio do Pio X, diocesano, nem no outro colégio leigo, que ele tinha contabilidade, tinha curso normal, mas não tinha o curso científico nem o curso clássico. Para você ver como isso já era um funil muito grande. Quando você exigia que para entrar para fazer o vestibular, você tinha que ter ou científico ou curso clássico. Então, as professoras, as pessoas que faziam secretariado, as pessoas que faziam contabilidade, não tinham direito de entrar na universidade, não podia fazer vestibular. Isso era um grande fuzil. Hoje eu até já estudei isso, eu tenho artigos publicados sobre essa questão para mostrar como era funilado. Então, nós fomos para o científico, de manhã o colégio estadual era só de meninas, então era o científico só de meninas. E o professor de português, nos arranjos da gente, já me chamava de carbonária. Aí o Dete é a carbonária da turma, porque todo mundo que era para pedir para confusão, para fazer reivindicação, as meninas vinham todas, ficavam ancoradas, e eu é que ia botar a cara a tapa. Bom, em suma, essa é a Ildete, até que aconteceu um problema nacional, e vai refletir muito na minha vida, que foi o golpe, a tentativa de golpe dada pelo Jânio Quadro, quando fez uma renúncia que até hoje não se sabe se foi de brincadeira, o que é que foi aquilo. A história hoje já interpreta que foi uma tentativa dele de pedir mais poderes à República do que a República dava naquele momento, que a Constituição garantia. Então, o Jânio renunciou quando seu vice-presidente da República estava numa visita, na primeira visita que o governo brasileiro fazia à China popular. É emblemático, né? Que hoje tem acontecido a mesma coisa há poucos dias com relação a mesmo país. A China a China é sempre um pivô nessas relações, nas relações internacionais, né? Já era naquela época, 1960 no dia, eu lembro como se fosse hoje. Agosto 20, o Getúlio Vargas se suicidou no dia 24.
O Jânio renunciou no dia 25 de agosto. Naquela época, você não tinha televisão. A televisão não tinha em Campina Grande. Tinha televisão aqui no Rio, mas era uma coisa muito pequena. Mas no interior do Brasil, eram as emissoras de rádio. Então, você tinha as rádios locais, tinha duas rádios locais, e você tinha um serviço de reportagem que tinha uma música muito especial, que era o Repórter Esso. Quando tocava a música do Repórter Esso, as pessoas gritavam uma para a outra na rua: liga o rádio, que o Repórter Esso está tocando, porque todo mundo sabia que o mundo estava caindo. Era essa tinha acontecido uma desgraça, tinha acontecido um problema, mas muito grave, que atingiu o Brasil inteiro. Tá? Aí o Repórter Esso anunciou a renúncia do presidente Jânio Quadros. Mamãe obrigava a gente a fazer serviços domésticos, para poder acostumar em ser dona de casa. Eu era ótima aluna, mas tinha uma obrigação de fazer, por exemplo, a faxina da casa era minha, tinha que ser eu que fazia. Então, eu estava lavando as varandas da minha casa, e a varanda todinha, que era um bangalô e tinha uma varanda grande. Quando o Repórter Esso tocou, e era a renúncia. Aí, bom, isso foi de tarde, chegou lá em Campina Grande. No outro dia, a gente foi para a escola. Quando eu cheguei na porta, eu estudava de manhã. Quando cheguei na porta da escola, os estudantes do Grêmio Secundarista de Campina Grande tinham feito uma barreira para fechar o colégio. Os estudantes tinham decretado greve geral pela posse do Jango Goulart, porque os militares vetaram a posse do Jango Goulart, que estava na China. Aí começou a confusão. Eu cheguei, aí ficamos juntando. Eu era muito conhecida no colégio, porque, primeiro, que eu era do científico, aí tinha uma estrela no ombro. É a mesma coisa de estrela no ombro, é um negócio pesado, viu? Uma estrela no ombro, que era o sinônimo que era do científico. Uhum. E eu tinha também, mas eu recitava nas festas da escola e tal, parará, sempre botava, eu fazia ele recitava uma poesia. Aí eu era conhecida. Aí começamos a juntar a menina, tinha mais de 100 meninas assim. Aí a gente resolveu fazer uma passeata pela posse do Jango. Aí descemos a rua. Quando a gente chegou mais na frente, lá vinha o colégio, os meninos, vinha um colégio de menino, porque era perto do 7 de setembro, lá em Campina Grande. Naquela época, não era só em Campina Grande, era no Brasil inteiro. Você fazia, no 7 de setembro, o desfile das escolas. Não é, os militares desfilavam também, mas cada lugar tinha um batalhão pequeno. Campina Grande tinha um batalhão pequeno. Quem desfilava mesmo éramos nós. Eu adorava marchar. A gente chamava marchar. Adorava sair daquela coisa, tudo bonitinho, tá, os colégios todos e tal. E aí o Exército mandava soldado treinar os colégios para fazer a marcha. Então, lá vinha o Colégio das Freiras, que eu tinha estudado lá, 15 anos, desde o ginásio, marchando, e eu com a passeata aqui de menina, com um monte de galho de ar, fazendo a maior confusão pela liberdade democrática, pela posse do presidente, do vice-presidente, e o colégio entrando. Olha, deu um bode do cão, e foi minha estreia na política. E aí a senhora se encaminhou para a graduação na Faculdade de Ciências Econômicas. Não tem nada a ver ainda com ciência econômica. Isso é científico para fazer vestibular. De quê? Aqui mora. Eu sempre fui apaixonada por história. Eu queria fazer história. Só que história não tinha. Na Paraíba, na Universidade Federal da Paraíba, não tinha história. Em Campina Grande, só tinha uma escola federal da universidade de engenharia.
que era uma escola que até hoje é uma das melhores do Nordeste de engenharia. Naquela época ela já era toda já disputava com João Pessoa e com o Recife, quer dizer, a excelência do ensino na engenharia de Campina Grande, mas não tinha outra escola. Então, nesse pedaço, enquanto eu estava no científico, se fundou, a Universidade da Paraíba fundou os cursos de sociologia e de economia. Uhum. Uma outra unidade, entendeu? E a escola de engenharia. Ficou essas duas unidades da Universidade Federal da Paraíba, em Campina Grande. Então, quando eu terminei o científico, que eu não sabia exatamente o que fazer, aí eu já estava interessado também em fazer direito, porque eu tinha me metido com as ligas camponesas. Tinha uma advogada lá em Campina Grande, que era famosa, chamada Olga Amorim, que era filha do maior advogado da Paraíba, doutor Otávio Amorim, e ela era advogada das ligas camponesas. E aí eu era amiga, a irmã dela era minha colega no ginásio e no científico, a Olga. Então, aí, através das relações colegiais, eu acabei amiga da Ofélia, mas eu era a guria que me metia com a Ofélia, porque como a Ofélia já era advogada e era filha do doutor Otávio, ela entrava em tudo quanto era lugar que só tinha homem conversando, porque mulher não entrava em lugar que só tinha homem conversando, num café, nessas coisas, para conversar de política. Mulher não fazia isso. Mas com a Ofélia eu podia ir, porque a Ofélia era advogada e eu ia junto com ela. Adorava. Minha mãe tinha ódio, porque mamãe sentia que a filhinha dela, que era ótima aluna, estava fazendo política, coisas que não fazia. O que é que era proibido na minha casa? O que era proibido na minha casa era namorar. Para fazer política, não podia namorar. Tinha que ser ilibada, moça ilibada. Faz conversa de política, mas é só. Sim. Esse era o código. Sim, e eu segui este código fielmente. Primeiro, que os meninos daquela época eram um bando de bobos. Então, nem me interessava, porque eu gostava de conversar outras coisas que eles não se interessavam. Então, não era nenhum... A senhora já estava em outro nível. Eu não tinha nenhum problema com aquilo. E assim foi. Aí acabei pensando bem na minha vida, disse, bom, meu pai e minha mãe meu pai tinha sido transferido para o interior de Pernambuco, lá não tinha faculdade. Eu fiquei morando, então, como eu trabalhava já no saneamento de Campina Grande, eu comecei a trabalhar no terceiro ano científico, e me arranjaram, eu era secretária da diretoria do saneamento de Campina Grande. Era só meio expediente, então dava para ir para a escola, ia para lá e depois ainda podia estudar. Aí a faculdade era de manhã, então isso podia ser casado perfeitamente, entendeu? Aí eu tinha meu dinheiro, e eu era com carteira assinada, com tudo. Minha carteira assinada foi com 18 anos, porque foi quando eu entrei no saneamento de Campina Grande e estava no terceiro ano científico. Aí, para fazer vestibular, aí eu pensei, eu disse, vou para João Pessoa, eu sou uma pessoa, eu sou independente, tenho salário, meu pai foi para o interior, mas eu morava num pensionato de moças chiques, aí eu encontrei as primeiras mulheres que trabalhavam fora de casa, 2 dentistas. Vou te dizer, eu nunca tive uma mãe no Colégio das Damas e no Colégio Científico, lá no Colégio Estadual, nenhuma mãe de amiga minha trabalhava fora de casa. Tá? Todas eram dona de casa. Não havia nenhum exemplo de mulheres em Campina Grande, na década da virada de 50 para 60, porque eu já estou falando de 60, de classe média, que as mães trabalhassem fora de casa. As primeiras que eu encontrei foram 2 dentistas que eram solteironas, que moravam no pensionato junto comigo e tinham um gabinete de dentista, eram muito bem, mas nem apartamento sozinho elas ousavam morar.
porque isso era uma coisa... Vocês não têm ideia como é que as mulheres eram cerceadas nessa virada ainda da década de 50 para 60, tá? Entendeu? Como os códigos eram fechados em torno de que o teu destino é ser mãe, é casar dona de casa. com mãe. Entendeu? As minhas colegas do ginásio, eu tinha uma das minhas... Eu sempre fui muito, muito boa aluna, mas eu não era a primeira da turma no ginásio. A primeira da turma era uma menina chamada Julieta, filha de fazendeiro, de Cabaceiras. Até hoje eu quero saber o destino dessa menina, porque ela só tirava 10. Era impossível concorrer com ela, porque ela tirava 10 em todas as matérias. Eu tirava 9, 9,5, 9,5, 10, entendeu? Mas eu não estava... Tá bom, eu ficava no segundo, eu dividia com a minha melhor amiga segundo e terceiro lugar e ficava sempre ali. As 3 melhores estavam lá, entendeu? Mas eu não... Julieta era impossível. Julieta, quando acabou o ginásio, Julieta não foi com a gente fazer científico, nem clássico, ficou para fazer pedagógico, e quando acabou o pedagógico, sumiu, casou, ó. Até hoje eu ando atrás da Julieta. Foi uma pessoa para Paraíba, até um primo da Olga, da minha Olga do passado. Perguntei para ele: pergunta para a Olguinha o que aconteceu com Julieta. Porque Julieta era um brilho de pessoa, só tirava, conseguia fazer notas máximas, mas ela não tinha muito. Ela estudava para tirar 10. O resto era o resto, entendeu? E se casou e sumiu da buraqueira. Filha de fazendeiro, não sei o que aconteceu com ela, mas eu gostaria muito de saber qual foi o destino de uma menina inteligente, era uma aluna interna do colégio das freiras, e que fez uma opção pela maternidade, e por ser uma senhora dona de casa. Sim. Né? E como surgiu as ciências econômicas, né, nesse caminho? Não é aqui agora, não. Bom, aí eu entro, eu fiz então o vestibular era conjunto para sociologia e economia, tá? Aí eu fiz o primeiro ano, as matérias eram idênticas, tá? Nos 2 currículos. Aí eu pensei, eu sei dar uma coisa, aí eu disse, eu vou ficar com a economia, é mais amplo, vai me permitir fazer mais, posso fazer história e tal. Aí eu optei assim meio porque era mais... Aí eu vou contar por quê também. Eu não optei de graça, não. Eu disse, não, o que é que eu quero fazer quando terminar o curso? Eu queria vir fazer o mestrado, aí eu botei na minha cabeça, eu vou fazer o mestrado em economia, que só tinha um no Brasil, que era o da Fundação Getúlio Vargas. Ainda não havia essa questão tão diferenciada entre um mestrado neoclássico e um mestrado que é de economia política. Não, isso não estava claro naquele momento, não era explícito. Porque todo mundo naquela época era desenvolvimentista, até Roberto Campos. Não é o avô deste Campos Neto, entendeu? Mas o avô do Campos Neto é muito diferente dele, ele era um estadista, o outro, né? Depois ele vai ficar muito reacionário na ditadura, mas aqui ele não era, não. Ele é fundador do BNDE, entendeu? Ele era um homem mais diferente. E a fundação tinha ele, e tinha a Maria Henrique já estava lá, a Conceição vicejava, mas eu ainda não conhecia a Conceição. A Conceição ainda era uma figura ainda no meio do caminho. Então, porque isso eu estou falando do iníciozinho dos anos 60, né? 60, 61. Aí eu botei na cabeça, não, o curso de sociologia não me dá chance para isso, mas com o curso de economia eu posso fazer o mestrado em economia do Rio de Janeiro. E eu quero trabalhar na Sudene. O sonho de trabalhar na Sudene. A Sudene era a redenção do Nordeste agrário, Celso Furtado estava superintendente da Sudene, então era animação completa com a economia. A economia era a profissão do futuro. Aí eu troquei. Troquei não, eu disse, não, a minha opção é para a economia. As disciplinas estavam, eu já fiz o segundo ano, o curso na época não era semestral, ele era anual. O segundo ano já fiz todo dedicado à economia e
Aí a turma era só homem, era uma turma de 30 e poucos alunos, dos quais tinha 4 meninas, eu e mais 3. 2 já morreram, e uma virou professora da Universidade da Paraíba, ela era muito boa aluna, a Marli, e eu, que também virei professora de economia. Né? É a sina das meninas de economia, não era ir trabalhar. Bom, nesse intervalo, veio o golpe militar. E o golpe militar botou tudo de cabeça para baixo. Porque o que antes era uma coisa, em 64 virou outra. Virou outra pesada. Os militares não interromperam a questão desenvolvimentista, só que eles trouxeram a questão para eles jogarem o jogo do desenvolvimento. Então, ia afastar todo mundo. Então, a Sudene foi prática. A Sudene não foi fechada porque ela era uma lei. E lei a gente não consegue desmanchar. Assim como você pode deixar praticamente moribundo, como o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher foi moribundo no governo Bolsonaro. A Sudene também ficou moribunda nos governos militares, mas não foi extinta, porque era uma lei. E a lei é muito mais complicada porque os militares, o golpe de 64, ele é todo especial, porque ele não fechou o Congresso, ele fez os arranjos todos, caçou um monte de gente, caçou toda a esquerda e ainda caçou também os direitistas que queriam eleições, porque queriam eleições para presidente da República, eles resolveram não fazer, tanto que Lacerda, que era o esteio do golpe de 64, foi caçado pelo AI-2 em 65. Aí, então, veio de rodão em cima de botar a política sobre o jugo militar. Aí, nessas coisas, a vida também dá nó. Mas a gente tinha um diretor da faculdade de engenharia que era amante do progresso. Eu trabalhava com ele, porque eu era secretária do saneamento de Campina Grande, e ele era diretor técnico. Tudo é meio encaixado, é umas coisas das coincidências da vida. E aí ele resolveu que a escola de engenharia, como os campinenses queriam ter e tem o melhor curso de engenharia do Nordeste, ele veio buscar professores jovens no ITA, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que é o melhor, que é um dos melhores cursos de engenharia da América Latina. E levou um bando de recém-formados de engenharia, de eletrônica, para montar o curso de engenharia eletrônica de Campina Grande. Aí ele levou o meu amor. Levou um dos haitianos, me casei com ele e acabei o curso de graduação já casada. Eu que fazia discurso contra o casamento, que não ia me casar, queria ser uma profissional de mão cheia, que não estava pensando em filho, nada disso. E fui a primeira que me casei de todo mundo. Olha, eu estou te dizendo, a vida é muito engraçada, a vida joga com a gente de maneira... Quer dizer, a política saiu da minha mão porque eu fiquei... Os militares me proibiram de ser eleita para qualquer coisa, não podia concorrer em nada. Aí nós fundamos um Teatro Universitário de Campina Grande, o TUCA. Isso entre 64 e 66, porque meu diploma, eu me formei em 66. Em 2 anos, a gente montou um teatro. O teatro, porque a diretora do teatro era minha professora de antropologia e tinha estudado aqui na escola da filosofia, na Fafá, e tinha se formado em antropologia. Então, ela era casada com um matemático, que foi também para Campina Grande. Então, isso tudo, quer dizer, você vê como a universidade mudou a minha vida. Quer dizer, dentro da universidade, era um professor que era meu primo. Ela era casada com um professor que fez matemática aqui, porque morava no Rio, voltou para Paraíba, mas ele era meio distante, porque ele é de Brejo de Areia. Então, aí tudo me encaixava. E ela era antropóloga, vinha do Rio de Janeiro. Aí o prefeito... Os militares não tiraram os prefeitos. O prefeito nomeou a diretora do teatro.
Aí ela contratou um teatrólogo, um diretor de teatro, levou para Campina Grande e a gente fundou o Teatro Universitário Campinense. Não podia fazer política, então a gente faz teatro. E diz o que foi que a gente encenou em 65 em Campina Grande. Os militares comeram mosca. Eles não usam black tie. Eu era Maria. E o professor, o meu parente, que ainda era parente meu, o marido dela, que era o professor de matemática, ele era o operário comunista da peça, o que era tuberculoso. E o melhor médico ginecologista da Paraíba aceitou trabalhar no teatro, e ele era o operário Otávio. Então, você vê a confusão que é quando você mora numa cidade de porte médio, meia metida a ser a cidade intelectual da Paraíba, que competia com João Pessoa. Então, o teatro lotou, eles não usam black tie. Isso em junho de 1965. Aí, nós, com medo para não mexer demais com o vespeiro, quando a gente fizemos a temporada de Eles Não Usam Black Tie, a gente inventou de fazer uma peça católica para a Semana Santa, para o começo, para o iníciozinho de 65, para a Páscoa. Uma peça de um ator, de um compositor, um compositor muito conhecido, Januí, que é a Via Sacra. E nós montamos a Via Sacra do Januí com ele mesmo. Aí era uma peça que a gente ganhamos o prêmio do melhor espetáculo do Nordeste de 1965. 65, foi 64, não, 65, 66. De 66, eles não usam com a Via Sacra. Então era Deus é levado a juízo, justo pagará por mim, morte na cruz é preciso. Eram os atores, todos vestidos iguais, eram mulheres e homens iguais. Os soldados do batalhão da polícia abriu o cortejo e a orquestra sinfônica da universidade abriu os portões da catedral. Então era a Igreja Católica, nós. Assim, minha filha, a gente foi driblando a ditadura e montando o teatro. Aí eu acabei me casando, terminei o curso, e o meu marido ganhou uma bolsa para ir fazer doutorado na França. E lá se foi eu a Toulouse em dezembro de 66. Eu colei grau na diretoria, colei grau num dia e no outro eu tomei o avião para ir, porque meu marido já tinha ido. É assim a minha história, até chegar no Rio. E a senhora foi para a França, realizou um curso de especialização em desenvolvimento econômico. Exatamente, esse eu consegui acabar. Aí comecei a fazer o doutorado. Sim. Mas eu tive uma gravidez tubária, eu não queria ter filho. Quer dizer, pelo menos não estava nos programas, mas eu tive uma gravidez tubária. Eu nunca tinha ouvido falar numa gravidez tubária. Nunca no Nordeste. Aí descobri lá. Aí é uma cirurgia. Naquela época você não tinha essa coisa de laparoscopia nem nada, era barriga aberta e tal, parará. Tive uma cirurgia e perdi uma trompa. Aí, para você ver como é introjetado a história da maternidade na vida das mulheres, porque eu não sou uma menina que tenha feito um percurso e na qual a maternidade fizesse parte dos meus planos. Então, meus planos era ser uma profissional liberal, né? Uma profissional, ser uma economista trabalhando na minha profissão. Mas o fato de eu ter perdido uma trompa colocou minhoca na minha cabeça. Aí eu comecei a achar que eu não ia ter, que eu era estéril, que eu não ia abaster. Aí o que a gente não pode ter, a gente sonha com eles. Aí assim eu não podia engravidar durante 6 meses. Assim que o médico liberou, eu fiquei grávida. É por isso que eu voltei da França, no lugar de trazer a tese de doutorado, eu trazia um bebê de 1 mês e meio no colo. E o meu marido, o diploma de doutor.
Mas aí a senhora também seguiu para o mestrado? Não, não é agora, não. Aí eu voltei para Paraíba, porque ele tinha um compromisso com a Universidade da Paraíba de voltar, porque ele era professor da Universidade da Paraíba. Só que naquele momento os militares estavam sufocando, isso é 68. Eu voltei no AI-5, com AI-5. 69, eu estava sufocando a universidade. Aí, quando eu cheguei em Campina Grande, no final de 68, nessa confusão já política, tá? Vinha com o bebê. Aí, os militares, quando eu cheguei, eles mandaram um recado dizendo que eu não podia trabalhar. Que ficar de dona de casa em Campina Grande, numa boa, sem problema. Mas trabalhar, não. Aí, quer dizer, já levei a primeira lambada. Eu, pessoalmente, né? E aí eu fiquei Aí fiquei grávida de novo. A gravidez é uma resposta às incertezas. Todo mundo espera de mulher que mulher seja reproduza a vida humana. O resto é o resto. Aí eu tive o segundo filho, tudo junto. Tudo junto, separado. É um ano de diferença, justinho, cravado. O meu primeiro filho e o meu segundo. Rodrigo e Pedro Henrique. Aí, quando esse meu filho estava para nascer, já no ano de 69, as coisas já estavam muito, muito pesadas, porque estava com luta armada, aquelas confusões todas que vocês imaginam. O meu marido, que tinha vindo com o doutorado e tal, meu marido e o outro, que foi com ele, que era do ITA, e foi com ele para Toulouse, para a Universidade de Rangueil. Na época, era aquele projeto do avião supersônico, aquelas coisas que a França tem um polo de desenvolvimento em aeronáutica muito grande, e é lá em Toulouse, no sul da França, na Universidade de Rangueil. No campus de Rangueil, na Universidade de Toulouse, mas o campus é do campus de Rangueil. E eu fazia o doutorado na escola, né, porque a economia estava junto com a faculdade de Direito lá na França. Tá? Nesse intervalo, a COP, aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tinha sido fundada e estava com ambições, o professor Coimbra, ambições de fazer a maior pós-graduação de engenharia do Brasil e da América Latina, como ela é até hoje. Aí o meu marido foi convidado para vir dar um curso intensivo aqui na Universidade, no Fundão, em julho de 69. Eu ia dar à luz naquele mês. Aí ele disse, mas eu não posso ir, porque a minha mulher vai dar à luz e tal. Eu falei, não, quem vai parir sou eu, não é você. Então, você vai dar o curso sim, João. Nem de jeito nenhum, por minha causa, não. Minha mãe vem para cá, fica comigo. Minha mãe morava no interior de Pernambuco. E quem vai parir sou eu, não é você. Então, o meu ginecologista era esse, que foi o médico, que era o médico da peça, e era o melhor da Paraíba, doutor Everaldo Lopes, e, portanto, nenhum problema. Mas, olha, na hora do parto, quando eu estava lá, finalmente, eu dizia, mas que diabo, por que eu sou tão metida para ser fortuna? Que eu queria era ele, não era minha mãe nem entrou na sala de parto, entendeu? Queria ele, ele não estava, mas eu já tinha dito, eu precisava fazer jus aos meus discursos, né, Roberta? É assim que a gente faz, que a vida marcha, tá? Aí nasceu, aí o João teve aí o Coimbra chamou definitivamente que vinha, aí eu falei, olha, aqui não vai dar nada, as coisas estão muito difíceis lá no Nordeste, com a repressão, e o Rio de Janeiro é a coisa mais diluída, entendeu? Aí o João, e o salário estava muito, 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 muito baixo. Era impossível se eu não trabalhasse, como eu não podia trabalhar, então não tinha muito como a sobrevivência ficava muito apertada. Aí o Linaldo disse, não, Lizardo, fica no Rio, volta e assume lá e tal. Aí o João veio para a COP, e aí eu vim com armas e bagagem,
com 1 mês de parida do segundo filho, para cá. E estou aqui até hoje. Aí chegou no Rio de Janeiro, não conhecia nada. Qual foi a primeira grande questão para mim do Rio? Foi que aqui, quem era democrata, que era pela democracia, e era, dizia assim, do pensamento de igualdade para todos e todas, podia ter emprego, porque na Paraíba não tinha. Na Paraíba você catava assim. Apesar que eu tinha costa quente, porque eu tinha a direção do saneamento, que era com quem eu trabalhava, eles eram de direita e tal, mas eles gostavam de mim. Então, no dia das prisões de Campina Grande, o meu diretor foi me buscar em casa para trabalhar. Ele disse, olha, eu vim te buscar e você vai ficar na Sanés e você não sai de lá. Eu não sabia que eu estava na lista de prisões, mas ele me tirou. Quer dizer, em 64, naquele primeiro momento, as coisas eram negociadas quando tinha. Ele nunca me contou isso, porque também as pessoas têm uma certa... ele já morreu, eu ainda vou contar essa história, porque eu acho que é tão digno dele. Eu me encontrei com ele muitos anos depois. Eu fui fazer uma palestra lá na Câmara dos Vereadores de Campina Grande, e aí ele foi me buscar para almoçar. Aí ele dizia assim, poxa, eu tive 2 mulheres muito importantes na minha vida. Eu falei, quem é a outra? Aí ele me descobriu que era Erundina, que Erundina é campinense. Ele falou, é Erundina. Eu falei, mas como Erundina? Ele falou, claro, a Erundina passou por mim. Eu nem sabia. Ele disse, você que aí faz essa confusão com o feminismo, porque já era com o feminismo, entendeu? Mas ele morreu. Ele já morreu. Então, essa história, quer dizer, aí ia chegar no Rio, era uma chegada que não... Eu só conhecia engenheiro, aí eu fui fazer PUC, resolvi, eu disse, só posso estudar, porque aí eu me candidatei para uma vaga na IBM, a IBM não aceitou minha inscrição, porque eu tinha 2 filhos, e era casada com 2 filhos, e então, embora nos requisitos, não aceitou. E ainda alguém de lá, que era do ITA, que tinha sido do ITA, disse, olha, Odete, eles não aceitaram sua inscrição, se você for entrar na justiça, você ganha, e eles lhe escrevem, mas você vai ser reprovada. Então, nem assim... Aí eu pensei, não vou me aborrecer com isso, não, vou deixar para lá. E deixei, aí não quis botar a mão em vespeiro, entendeu? Aí fiquei naquela... Aí sabe uma coisa, é melhor voltar a estudar. Então, o que é que eu posso estudar? Informática. Tudo que eu não gosto. Mas eu fui. E aí foi minha salvação. Porque quando eu cheguei lá, tinham 2 moças e eu, num curso de 30 meninos, rapazes. Todo mundo querendo aprender informática, porque os computadores estavam chegando, né? Só que era aqueles mainstream de programas e tal, Paraná, que meu marido era doutor. Aí, fui. Aí a gente... Não custa tentar, né, professora? Não custa nada, isso é 71, tá? Aí a gente já se encostou as 3. Uma era cadeirante, a outra trabalhava na FINEP, já era da FINEP, e eu era desempregada, né? Então, sentamos juntas as 3, quando acabou eu não entendi bolhufas do algoritmo que o cara estava falando no quadro, tá? O professor, que era um amigo do João e tal, dando uma aula, eu não entendi bolhufas. Mas a cadeirante, a Aninha, a Ana Pimentel, era uma cobra em informática, já era uma cobra em informática, mas ela era economista. Ela tinha feito curso de economia da PUC. Ela conhecia todo mundo. Mas eu não sabia disso ainda. Mas ela era cadeirante, e quando acabou a aula, eu falei assim, Ana, eu te levo. Ela falou, Odete, eu moro aqui em frente. Eu disse, melhor ainda, eu atravesso a rua e te deixo na tua casa, sem problema. Não, o pessoal vai me buscar. Eu disse, não precisa não, menina, a gente te leva. Aí eu e Ana já levamos a Ana na casa dela. E aí uma amizade nasceu entre a gente, as 3 meninas, e os meninos também, porque a gente era animada na turma, né? Fazia confusão. E éramos só 3 meninas numa turma de 20 e tantos rapazes, quase 30. Acho que tinha 30 rapazes. Mas eu não terminei isso, não, porque aí eu fiquei lá
E quando a gente está... Mulher tem uma saída que é genial. Sabe qual é a saída da gente? É ficar grávida. Ninguém pergunta nada para a mulher grávida. Isso é verdade. Nada. Você tá, não tá? Tô. Pois é, ninguém pergunta nada, ninguém cobra, entendeu? Nada. Como eu não sabia o que ia fazer, e aquilo eu vi que eu não ia entender aquilo, porque eu precisava da ajuda do meu marido o tempo inteiro. Aí ele ia de noite comigo lá para a PUC, para perfurar cartão, para me ajudar e não sei o que e tal, mas eu falei, pum, fiquei grávida. E a gravidez aparece e a gravidez complicou. Aí eu apresentei um quadro de peradiabetes gravídica, complicou. Em suma, quer dizer, eu acho que o emocional cruza. É uma forma de você sair decentemente do entrave, da dificuldade. Aí tive que ser afastada, fiquei sem sair, por licença médica. Né? Então, aí o parto foi um parto cesariana e tal, eu fiquei morrendo de medo, porque eu fiquei com a pré-diabetes e tal, mandei fazer, aí fiz a esterilização, cortei as trompas, né, a pessoa tinha uma, eu tive 3 filhos com uma só, e o médico de Toulouse disse, não tem problema nenhum, uma trompa só não tem problema nenhum, tem filho do mesmo jeito, mas eu não acreditei, até fiquei grávida logo, foi tudo rápido, entendeu? Então, antes de 30 anos, eu já tinha 3 filhos. Ah, sim, eu não contei, mas eu tinha 2 empregadas que vieram comigo da Paraíba. Porque eu tinha... quando eu cheguei lá, já montei um esquema, porque eu era sozinha, com Graça. Essa ficou comigo 40 anos. Ela morreu na minha casa. Quer dizer, morreu na minha casa, não, mas no hospital, com seguro, ela tinha Unimed, tudo bonitinho, porque como eu sou uma pessoa de esquerda, né, e socialista, eu era socialista, ainda sou, mas só que os sonhos se acabaram, todos. Não tem mais sonhos, a gente tem realidades para resolver. A Graça ficou aqui comigo o tempo inteiro, aposentou e tal, mas ela fez fez um AVC estúpido, sem volta. Em 2000, depois que o meu marido morreu, em 2000 e também em 2013. Então, eu completei 70 anos, a Graça morreu, foi tudo muito junto. Eu fiquei viúva, Graça morreu, minha sogra morreu, então agora sou eu que sou o esteio de todo mundo da família, sou a matriarca da família, dos Pereira de Melo e dos Hermes Araújo, porque quando eu casei, isso é outra coisa que precisa ser contada. Quando eu fui me casar, em 66, eu só sou casada no civil, porque eu não sou católica, quer dizer, nem sou nada, né? Eu sou ateia. A primeira coisa que eu me libertei na vida foi de religião, antes de qualquer opção política, ainda no colégio, que eu briguei com o padre. Eu era da JEC, e no ginásio, eu briguei com o padre porque ele começou com a lenga-lenga de que a Bíblia era a história verdadeira da espécie humana. Eu falei, não é a história verdadeira da espécie humana. Então começou a teima comigo na aula de religião por causa disso. Eu falei, não é, porque no livro de biologia está contando outra história. E o padre porque queria que tivesse... Não, teve Adão e Eva, teve... Deus, de jeito nenhum. E essa história não bate com essa daqui. E eu prefiro ficar com essa. Aí começou uma confusão na coisa, que ele acabou com a JEC. No lugar aí ele se viu que não se livrava da confusão, aí ele achou que a JEC lá no colégio das freiras, das damas, estava todo desengonçado e tal, ele acabou. E aí, nesse intervalo, essa questão de como encaminhar as religiões, no lugar dele encaminhar pelo outro ângulo, ele não tinha que ficar se cismando de brigar com a biologia. Sim. Com a evolução humana da espécie. Aí eu peguei o Darwin, aí eu enfiava na cara dele, e ele não sei o quê, então aí eu disse, tchau, babau, acabou. Então, saí pela tangente. Isso é tudo no ginásio, tá? Então, vai passando ao longo do tempo,
Então, é muito fácil, quer dizer, eu me virar materialista, né, essas coisas todas, antes de qualquer opção política. Então, a opção política chegou com, com a legalidade, com a posse do Jango Goulart. Né? Então, aí é aquela história, é o Jango lá, na hora de votar para presidente. O Jango teve mais votos do que Jânio Quadros. Ele era candidato a vice-presidente, você elegia o vice-presidente e o presidente separadamente, não era uma chapa só. Então, o Jango era eleito tanto para Juscelino Kubitschek como para Jânio Quadros. O Jango, que era o presidente do PTB, tinha mais votos do que Juscelino, teve mais votos que Juscelino e mais votos que Jânio Quadros. Ora, Raik Esparta, Jânio era eu que depois eu me tornei professora de economia brasileira, só para dizer que Jango Goulart é o maior presidente. Quer dizer, você tem dois grandes presidentes dessa República Brasileira aos trancos e barrancos, Getúlio e o João Goulart. João Goulart precisa ser resgatada a sua história, porque a história do João Goulart é uma história de compromisso com o povo. Ora, é por isso que ele foi porque houve que houve a ditadura, foi para cortar a linha de um país mais acalmado socialmente, porque o Brasil é muito desigual. E continua sendo muito desigual. Muito. Tanto que hoje, na realidade, a carta de eu sempre dei aula de economia brasileira, então era o chororô, porque eu li a carta do Getúlio, porque a carta do Getúlio do suicídio é a coisa mais linda do mundo. Eu li aquela carta e era aos prantos, fazia interpretação da carta, eu e a turma, era uma animação completa, viu? E como foi que a senhora chegou no mestrado em engenharia de produção? Porque a maternidade, eu não te falei, quer dizer, eu sou muito metida para frente, né? Era para frente, toda. Eu sou uma mulher diferente quer dizer, era bem cheia de dedos com eu posso fazer, né? E a maternidade não precisa, não é tanto empecilho. Mas não é verdade, não, tá? Ela era. Aqui no Rio não tinha mestrado em economia. Tinha o da FGV, mas o da FGV já começou a ficar muito. Com a ditadura, o Simos, que é quem era o chefão da FGV, o Simos foi ministro dos governos militares e tal. Então, a cisão entre o Delfim, o Simos e tal, aquelas coisas todas, essa cisão ficou muito, muito nítida, entendeu? Então, a FGV já não era uma alternativa. E você não tinha mestrado. Tinha na Unicamp e tinha na USP. Só que, para isso, você precisava passar 2, 3 dias lá, por semana. Eu tinha 2 empregadas, morava com minha sogra, por amor. Isso é outra questão. Eu nem contei da minha sogra. Minha sogra também é uma pessoa muito especial na minha vida. Marido cooperativo, que para aquela época era até demais, né, para todo mundo. É tanto que as feministas todas adoram. Se você falar com as velhas do meu marido, todo mundo tem assim os depoimentos os mais interessantes do mundo para dizer como ele era levava a gente, ele ficava conta das passeatas, ficava na vigília e tal, parará. Ele era uma pessoa engajada também. Eu não me atrevi. Eu só fiz mestrado eu só fiz doutorado em economia quando abri um curso aqui. Aí, na época, a única possibilidade para a gente, para estar no Rio de Janeiro, no fim dos anos, mas isso também está acoplado à perseguição da UF, porque na UF, em 76, houve prisões, houve a prisão do professor Ayrton, e metade do departamento foi demitida,
por questões políticas. A UF não foi uma universidade, era uma universidade que cooperava com os militares. De uma maneira geral, as universidades todas, tá? As pessoas ficam. Hoje a universidade ficou extremamente democrática e tal, mas hoje, eu olho assim, mas quem te viu e quem te vê. Quem viveu, quem tem 50 anos só de UF, pode contar coisas que você. Claro Nem que. imagino. Que você nem imagina. É só para te dizer, eu queria dançar um tango em cima do túmulo do reitor daquela época, da perseguição de 76. Só que ele morreu, quando eu soube, ele já tinha sido enterrado, porque eu queria ir no enterro para fazer um discurso contra. Mas seu Moacir, que era o secretário da Economia, de 300 anos, o seu Moacir nunca me contou. Quando ele me contou, ele já tinha sido enterrado. Eu falei, mas seu Moacir, porque ele sabia disso. Eu disse, eu vou para o enterro do Geraldo, o nome dele era Geraldo. Vou para o enterro do Geraldo, porque eu vou falar quando estiver botando o caixão na turma. E ele ficava olhando para mim, ele não dizia nada. Ele gostava muito de mim, porque o seu Moacir gostava de professor que chegava na aula na hora, que atendia aluno, que gostava da faculdade, então, que era apaixonado pela escola. Eu, Ruth, Dueck, né, que é a minha grande companheira da UF na época, tá? Que chegou depois de mim. Né? Eu hoje sou a professora mais velha da escola, porque eu tenho 50 anos de UF e dentro da economia, entendeu? E a Ruth é um pouco depois. Chegou já comigo, ela fez concurso em 75, e eu fiz concurso em janeiro, porque lá na economia tinha uns concursos privados. O concurso público que eu fiz foi só em 81, aí eu entrei via DASP, porque até então os militares não permitiam que você fizesse concurso DASPiano, você fazia concurso para carteira de trabalho assinada, entendeu? Era com CLT, era todo mundo CLT. Então, essa é uma história. Então, as universidades não eram nada tranquila, tinha muito acaguete dentro da escola. A gente dava aula na economia, naquele prédio da Rua Tiradentes 17, que hoje está a Faculdade de Direito. Eu adoro aquele prédio, eu não queria sair de lá de jeito nenhum. A gente queria sair e ficar com ele para fazer de um centro histórico, que aquele é um casarão que foi um colégio do século XIX. Aquele casarão é um casarão precioso da Rua Tiradentes 17. A gente veio para o Garaguatá, porque os professores tinham todas melhores condições, o prédio da gente, o prédio da economia, né, e tal, e eu estava de licença na SPM. Aí, quando eu cheguei, encontrei já sacramentado que a gente ia para o Gragoatá. Eu ainda chorei um pouco, mas aí me rendi aos fatos, que contra fatos não há argumentos, né? Então tem que relaxar e ir em frente, tá? Mas o casarão é sempre uma coisa bonita, e eu tenho pena que a gente tem, e ele está um pouco deteriorado. A Faculdade de Direito não tem cuidado muito bem dele, não, entendeu? Aí o curso de economia vai crescendo, né? Quer dizer, da perseguição a gente vai voltando aos poucos com a anistia. É tanto que, quando houve a anistia saiu publicada no dia 29 de agosto de 1979. A Ruth era a coordenadora do curso de graduação, só tinha graduação, de economia lá. Ela me ligou e disse, Ildete, você vai voltar imediatamente, porque nessa época eu dava aula na PUC. Quando eu fiquei sem emprego, eu fui, primeiro, eu podia fazer, aí eu fiz a COP, por isso que eu fui para a COP, porque era o curso de engenharia da produção, e tinha uma opção de economia da tecnologia. Esse curso de economia da tecnologia é o curso que a Conceição conseguiu transferir para a Praia Vermelha em 79. Ela negociou e levou o curso para lá, mas eu já tinha acabado todos os créditos, mas foi depois da minha turma que a Maria da Conceição Tavares fez a negociação com a COP e levou o curso para lá, que é o curso que vai se transformar no Instituto de Economia, que é a pós-graduação de Economia, que é separada da Faculdade de Economia, tá? Depois é que foi unificado como Instituto de Economia, mas isso é posteriormente. Então, já sobre a ESA. Porque, se vocês pensar, na realidade, quando houve em 68,
os cursos universitários passam por uma grande transformação, porque teve um problema muito sério no vestibular de 67, que foi ter muita gente passou, e aí você só tinha 160 vagas. Então, você ficou com um excedente, um dobro de excedente. Isso deu uma campanha, mesmo nos militares, deu uma campanha enorme nos estudantes por vaga. Aí o curso de economia, nos idos ainda, ele já era federal, ele já tinha sido federalizado. A Universidade Federal da Fluminense, ela é uma negociação. Quem federalizou as faculdades de engenharia, de direito, de economia da UF foi o presidente Jango, em 63. 61, eu acho. Acho que é 61, é 61. A economia que entrou em 63, porque isso era tudo privado. Eu fiz a história. Eu e Ruth Dweck fizemos a história da Faculdade de Economia. É um livro que foi publicado em 2016, porque a Faculdade de Economia é mais velha que eu. Eu completei 80 e a Faculdade de Economia já tem 80. Completos em 42. Ela foi fundada em dezembro de 42. Né? E o curso começou em 43. Portanto, o primeiro curso de economia está fazendo 80 anos. É a minha idade. Eu sou assim. Eu e a economia da UF estamos juntas para sempre. E além de toda a relevância da atuação da senhora na academia, a senhora também é conhecida pelas suas atuações pró-mulheres na política brasileira. Vide que desde lá o ginásio a senhora já estava em prol das mulheres. E eu queria que você falasse um pouquinho de como estar nesse espaço, né, de decisão no país e quais são ainda os maiores empecilhos e desafios de estar nessa luta. É que essa luta é mais funda do que a gente imagina, porque a questão da desigualdade, ela se expressa de muitas formas, né? Se expressa no mundo do trabalho. As mulheres ganham menos que os homens historicamente ao longo dos séculos, então, e continua. Quer dizer, por mais que tenha se aproximado os rendimentos, eles são desiguais. E eu vou dizer o seguinte: quanto mais estrelada você for, maior é a diferença. Porque quando você ganha salário mínimo, na miséria, as pessoas ficam mais ou menos iguais, ganha até um salário mínimo. Mas se você fizer meio salário mínimo, você vai ver que tem mais mulher do que homem, entendeu? Então, a desigualdade vai permanecer, mas ela é, sobretudo, uma questão que cresce com a escolaridade. É porque o prêmio da escolaridade ele é grande para todo mundo. Qualquer homem e mulher que se escolariza ganha um prêmio de rendimentos melhores. Só que o prêmio masculino é muito superior ao prêmio feminino, porque a gente carrega a maternidade nas costas. E a maternidade, ela é como se eu sou a dona da vida e eu pago um caríssimo pelo dom de fazer a reprodução da vida. A reprodução da vida acontece no meu corpo, não no masculino. Então, depende de mim. Aí os homens inventaram um estratagema genial. Mas o que eles fazem é melhor do que o que a gente faz. O que é que os homens fazem? Eles fazem a morte. Eles estão na raiz da morte. Isso tem que ver nas explicações antropológicas dos antropólogos franceses, do Godelier, sobretudo. Tem um texto lindíssimo do Godelier sobre essa questão, que ele mostra como é que os homens vão fazer a representação dos trabalhos. O trabalho da vida, o trabalho de dar a vida é das mulheres. E o trabalho de trazer a carne, trazer o peixe, trazer a proteína, é o da morte. Ele traz matando, caçando e pescando. Uhum. E eles representam este trabalho como o trabalho mais valorizado, mais importante. Então,
aqui está a raiz da construção da desigualdade. Então, e eles precisam comandar, ficar para saber. A explicação do Godelier passa pela questão da propriedade da terra, da propriedade privada. Quer dizer, em que momento é que a sociedade que os homens se apropriam do território? Porque as mulheres inventaram a agricultura e cultivam. E os homens faziam uma guerra pelo território, matavam o peixe e matavam os pássaros, matavam os bichos. Então, mas eles valorizam, essa valorização é diferenciada. Isso é uma explicação antropológica dada pelo Godelier, que é um texto que não tem em português, não sei porque não tem em português, tem em inglês e tem em francês, né, que ele é francês, o antropólogo. Então, essa discussão e traz para hoje, você tem que estar tudo enraizado. E os homens ganham, em qualquer circunstância, os homens ganham mais que as mulheres. Acabei de fechar um artigo sobre empregada doméstica, com os dados já agora da pandemia. Ele já foi pronto, já mandamos para uma coletânea uruguaia, e pediram porque a gente tinha botado muita tabela, com Isabela e com a Lucilene. Com a Isabela Kelly, que é foi me orientando na graduação e agora faz a pós-graduação na UFRJ. E a Lucilene. E é interessante você ver como e os dados são de 19 a 22, os dados da PNAD já completos. Os homens ganham mais como empregado trabalhadores domésticos do que as mulheres. Então, não tem nenhuma ocupação que seja igual. Ganha igual. Não. Nem quando é trabalhador doméstico, que eles são pouquinho, eles são 6% da categoria, mas eles cresceram na pandemia. Cresceram mais, as mulheres diminuíram, as mulheres perderam posto de trabalho, porque as empregadas domésticas, eu ambiciono, mas eu ainda não consegui fazê-lo, ambiciono fazer a história do trabalho das mulheres do Brasil, e a gente já tem os dados de todos os censos, microdados, para trabalhar com microdados. Mas isso precisa ter dinheiro para pagar, para fazer, não sei o quê. Pesquisa não é só bunda cadeira, não. Pesquisa precisa de ter um financiamento, que você precisa botar um programador, precisa ter umas coisas assim. E aí, no último governo, foi zero. Né? Se você pudesse, mandava matar os pesquisadores, porque aí você calava todo mundo, botava eles na cadeia, para ninguém falar. Né? Então, mas como a gente já se salvou, já pode falar, então vamos ver se a gente manda brasa nisso. Mas, de qualquer maneira, você, quando abre essa questão, você vê que o prêmio da educação, o prêmio do trabalho, ele é um prêmio diferenciado para homens e mulheres. Então, nós já fizemos, meu marido era matemático, pesado. Antes de morrer, ele fez um algoritmo que ele usou uma expressão que era quando é que a gente chama? Uma proposição muito ousada, que era para fazer o algoritmo para saber como é que era o VC, qual era a percentagem do PIB que as mulheres faziam. E aí mostra, o algoritmo dele, eu achei, depois que ele morreu, eu não mexi nas coisas dele, mas aí quando foi há 3 anos atrás, eu criei coragem, abri os arquivos para ver e achei o algoritmo, ele chamava a hipótese heróica. A hipótese heróica. Que era esse algoritmo, e aí a gente aplicou o algoritmo, porque aí o algoritmo estando pronto, a gente sabia aplicar. Aplicamos o algoritmo para mostrar qual era a percentagem do PIB que era gerada pelo trabalho das mulheres, pelo trabalho não pago, tá? Era para ele, porque ele já estava, ele ajudou a gente na época que a gente começou a discutir, porque a economia nós da UF somos as pioneiras na mensuração do trabalho não pago. Né? O primeiro artigo em português sobre o trabalho não pago das mulheres é feito por nós da UF. Né? Eu, Cláudio Considra e o Alberto, com o algoritmo do João. O João era da engenharia, né? Era da COP.
Então, era de outro circuito. Mas o Cláudio Considra foi, durante 8 anos, chefe das contas nacionais. Cláudio sabe contas nacionais como ninguém. O Alberto de Sábato, que hoje é o presidente da FUJ, é meu parceiro em muitas coisas, em muitos artigos. Ele é um feminista, ele é feminista de carteirinha. Primeiro que ele é casado com uma feminista roxa, da minha época, a Pomba Marques Porto. E depois ele trabalhava comigo, nos dados e tal. Não podia ser diferente. Hã? Ele não podia ser diferente. Não podia ser diferente. Então, ele é bom em dados, o Alberto, que você não tem ideia como ele é bom. Tem um monte de artigo com ele. Para fazer esse negócio, eu cantei os dois, o Alberto e o Cláudio. Cláudio, porque sabia contas nacionais como ninguém. O Alberto, porque sabia trabalhar rodar os métodos estatísticos para fazer o algoritmo, para fazer o problema, e montar o problema. E o João deu a fórmula. Então, a gente fez, em cima disso, a gente mensurou o PIB. É claro que há uma sobrevalorização, porque eu tinha o trabalho das mulheres fica com um peso muito pequeno, porque nós usamos como medida de valor o rendimento médio das domésticas. Só que o rendimento médio das domésticas é o pior rendimento do Brasil. Foi no passado e é hoje. Então, continua sendo. As domésticas têm o pior rendimento do Brasil porque elas fazem o trabalho não pago. É o trabalho dos cuidados, que é um trabalho desvalorizado, prós e verso. Essa minha colega, a Isabela Duarte Kelly, que está no mestrado, ela é muito boa de dados, de rodar de estatística de métodos. Fez uma dissertação maravilhosa, porque a gente fez isso para o Brasil inteiro. Ela rodou tudo, ela é paciente e é competente como nada, como só. É um sonho ter Isabela trabalhando junto com a gente. E aí ela substitui Alberto. Alberto, eu falei outro dia para ele, quando você sair da Euclides da Cunha, você tem lugar na minha mesa. Aí, como diz aquela música, naquela mesa está faltando ele, você está lá também, viu? Mas eu já nem sei fazer aquilo. Eu falei, sabe sim, porque é uma questão importante para a gente, entendeu? Então, eu acho que a UF deve se orgulhar de ter, quer dizer, do ponto de vista da divisão sexual do trabalho, a primeira tentativa de mensurar, que na França foi feita em 1992, 92, nós fizemos em 2006. A gente publicou o primeiro artigo, o artigo que foi publicado pela revista da Unicamp, né, Economia e Sociedade, com esses dados. E quando a gente fez uma nota que saiu no jornal, saiu em todo quanto foi lugar. Até na Câmara Federal, os deputados falaram que mensuraram os trabalhos das mulheres, o trabalho não pago das mulheres e tal, e ele vale 11%. Em cima do trabalho das domésticas, que é o que a gente usa como valor de mensuração, a gente acrescenta 11% ao PIB brasileiro, que é como se você acrescentasse a economia do Chile no Brasil. É pouco, mas dá para fazer barulho para burro, e a gente precisa de fazer barulho e dizer, olha, o que você faz. Quando eu publiquei quando essa discussão veio à tona no meio, nos jornais e tal, na época, aqui no meu prédio, tinha uma professora, ela já morreu, a dona Júlia, ela me encontrou no elevador, disse, mas Ildete, eu fiquei tão feliz com aquela matéria que saiu ontem no jornal, foi no Globo, jornal Globo. Eu falei, por quê, dona? Ela falou, porque você falou que as coisas que a gente faz tomando conta de criança a vida inteira tem valor. Para mim, aquilo foi tão importante. Eu disse que a senhora foi sempre uma professora, dona de colégio e tal, mas ela disse, mas ela teve um monte de filhos, acho que teve 4 ou 5 filhos. Então, aquilo para mim era sempre como se fosse uma coisa assim. Aí, de repente, a história é outra.
aquilo é uma coisa importante, você pode valorar. Eu fiquei muito feliz, muito obrigada, minha filha. Olha, foi a melhor coisa que eu já recebi na minha vida, foi o elogio da minha vizinha, professora, da percepção do que os trabalhos de cuidados que são pagos por amor, né? Aí você canta, ela é a dona de tudo, é a rainha do lar. É a rainha do lar, eu quero lá ser rainha do lar, eu quero ser rainha do mundo, minha gente. Exatamente. Dentro da academia, a senhora já está dentro desse meio acadêmico há tantos anos. Eu queria saber o que você acha das mudanças que temos atualmente, se realmente essas mudanças estão evoluindo e o que ainda precisamos melhorar para as mulheres. Ó, a gente sofreu muito bullying, tá? As épocas a gente nem achava, nem passava de rodo, entendeu? Hoje, às vezes, quando eu fico pensando, porque eu fiz parte de fundações de muitas associações científicas, tá? De história econômica, da própria. Na AMPEC já existia, mas eu fui várias vezes para a AMPEC. A AMPEC é muito. É a de economia, quer dizer, a de pesquisadores em história econômica, a da ABET. Quer dizer, hoje as coisas já estão um pouco diferentes, já tem muita mulher, as mulheres estão mais não é agressivas, é mais evidentes, né, nessas questões, já tem presidentas e tal, parará, mas não foi, mas não era um caminho, não é tranquilo, não. Para essa geração que está agora, você já tem as diretorias estão muito mistas e tal, mas já foi mais complicada. E quando eu lembro das coisas que aconteceram, na realidade, a gente estava sofrendo uma espécie de bullying. Nós éramos poucas e com bullying. Que a gente nem percebia, não percebia muito, porque não, fechava os olhos porque queria ir em frente, entendeu? Mas aquilo não era uma coisa legal, era uma coisa, tinha umas ameaças, entendeu? Assim, meia velada. Meia velada e tal. Aí botava uma de nós, botava no conselho curador. Eu sempre fui de conselho fiscal. Pô, mas eu adoro botar mulher em conselho fiscal, entendeu? Então, para dizer que tem, entendeu? Então, atualmente, essa coisa está bem mais vigiada, as mulheres estão mais conscientes. Eu diria que nesses últimos 15 anos, 15 não, a segunda década do século XXI, e essa terceira que a gente está começando a viver, para mim, a grande questão com relação a essa questão é a explosão do feminismo negro. Quer dizer, a explosão do feminismo negro, porque muito mais forte do que o movimento negro é o feminismo negro. Quem leva a bandeira da questão da raça são as mulheres. Os homens são um tiquinho, eles apareceram já na década de 30, mas também tinha mulher e muita na década de 30, depois as coisas ficaram acalmadas, veio a lei racial de 50 e tal, as coisas ficaram quase devagar, e novamente você vai reacender, porque, por exemplo, eu fui do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher junto com Lélia Gonzalez. Durante 4 anos, a gente se encontrava 2 vezes por mês, em média, entendeu? A gente trabalhava juntos, porque o Conselho dos Direitos da Mulher tinha negras e já era misturado. Tinha Lélia, tinha Nair Goulart, tinha uma mistura. Claro que tinha uma maioria de mulheres brancas, né? Mas tinha uma representação. A Sueli Carneiro foi da Comissão de Mulheres, da Coordenação de Mulheres Negras do CNDM, isso em 85, eu não estou falando de ontem, né? Estou falando de ontem, porque 85 já está 30 anos atrás, né? Então, isso tudo foi muita mudança, né? Mas, sobretudo, é a escolaridade. O fato das cotas raciais. Quando eu voltei de Brasília, agora em 2014, para mim, a grande questão, quando eu cheguei no campus do Graguatá, novamente, né, depois da passagem por Brasília, foi que o campus estava misturado. Você tinha estudantes negros e brancos
misturado, e eu via negro, porque eu vou te contar, eu sou professora de economia, do curso de economia, eu fui da cadeira de economia brasileira, desde que eu entrei até ir para Brasília, tá? Eu dava essa cadeira. Eu conto nos dedos os estudantes pretos que eu tive na história até ir para Brasília, tá? Até a lei de cotas, vamos dizer, até 90 e tantos. Em geral, eles eram africanos que vinham no convênio, porque o AUF tinha convênio com Cabo Verde, com Angola, com Moçambique. Então, tinha um convênio com estudantes negros que eles entravam direto. Então, em geral, por exemplo, de Cabo Verde, eu tenho um dos alunos que foi uma alegria para mim, o Antônio, que ele virou ministro do Cabo Verde, aí mandou numa delegação, ele mandou, diga para o professor Ildete que eu estou aqui na delegação do Cabo Verde, ele era ministro. Eu fiquei muito feliz, ele era ótimo aluno, né, na faculdade. Eles tinham dificuldade de aprender a economia brasileira, né? Porque eles chegavam eles não tinham história do Brasil, então nessa junção, mas se saíam todos bem, entendeu? Estudando, saíam todos bem, mas era preto, que era brasileiro, era difícil. Aí agora já antes da pandemia, nós inventamos uma disciplina lá na economia, junto com a Lucilene, chamada Economia de Gênero. Olha, você não tem ideia, eu nunca fui tão feliz na minha vida. Foi no ano de 19, a gente não repetiu mais, porque agora com a pandemia as coisas ficaram muito duras, nós estamos esperando agora a volta da normalidade para voltar com a disciplina. Aí eu acho que eu não vou chamar economia de gênero, é economia feminista mesmo, entendeu? Aí na veia. Aí tinha uma turma de meninos. Tá? Primeiro tinha muito negro, aí já tem bastante. Já estava, a UF já está colorida, embora ainda é um curso mais branco, tá? A gente fez inclusive um estudo sobre isso. Eu não, as Isabelas lá da UF fizeram um estudo sobre isso e mostra que é mais branco, porque tem questão de viés de renda, né? Sim. Mas tenha muito menino preto fazendo o curso. Para mim, esse curso, e aí eles fizeram, a gente fez um trabalho de final de curso, era fazer um diário de uso do tempo. Cada um fez como quis. Com 3 pessoas da família, uns diários de uso do tempo, para saber quanto tempo cada um gasta fazendo os trabalhos domésticos. Quer dizer, homens e mulheres dentro de casa. Foi a coisa mais bonita que eu já vi. Eu nunca fiquei tão emocionada na minha vida entre unir a política e a teoria. Quer dizer, você casar a política feminista com a teoria, e isso ser esfregado na sua cara com a vida das pessoas, olha, Roberta e Vladimir, é genial. Estou esperando, a gente vai oferecer economia de gênero, a macroeconomia, não era nem economia de gênero, era macroeconomia de gênero, novamente, no segundo semestre, que a Lucilene foi para um pós-doc agora de 2 meses na Europa, e aí, né, vamos fazer isso de novo, porque é uma experiência extremamente gratificante você fazer essas reflexões com a juventude. E a senhora é inspiração aí para várias meninas, mas eu queria saber quem foram e quem ainda são as mulheres que te inspiram. Eu nem sei. Porque a gente apela para quê? Para as autoras? As autoras que a gente leu, que a gente vai lendo? Quer dizer, elas são inspiradoras, mas a inspiração a gente pensa em carne e osso, né? Sim. A minha mãe, sem sair do chavão, eu sou completamente diferente da minha mãe. Minha mãe era conservadora, eu não sou, sempre fui. Ela ia para um canto, eu ia para o outro, mas eu com o tempo eu aprendi, eu vi que na realidade eu tenho todos os defeitos dela e todas as virtudes. O que ela tinha de interessante,
que eu achava na época uma coisa dificílima, na realidade eu acho que eu era um espelho, eu estava me vendo ali. Mas não é quer dizer, a minha mãe, porque me deu a vida, né? Inspiração. Aí eu, menina, mocinha, a Simone de Beauvoir esteve lá no Nordeste. Foi a Pernambuco. E eu lia jornal, tá? Eu adorava ler jornal quando eu era menina. Não que meu pai comprasse, mas eu dava um jeito de ir na biblioteca pública de ler o jornal da cidade de João Pessoa, de Recife, para poder saber as coisas. Então, aí eu acompanhei nos jornais de Pernambuco, Diário de Pernambuco, Jornal do Comércio, as peripécias da Simone de Beauvoir lá em Recife, com Sartre. Depois eu conheci uma das mulheres que foi a Cicerone deles em Recife, que foi a deputada Cristina Tavares. A gente foi muito amiga. Cristina já morreu. Ela foi de uma deputada na década de 70, e ela nos ajudou muito, o movimento feminista e tal, mas ela morreu cedo, a Cristina Tavares. Ela me contando as peripécias, porque o Sartre, ela era uma menina jovem, interessante, e o Sartre andou dando em cima dela e tal, dava aquelas confusões, aí os jornais retratavam, eu achava aquela coisa daquele casal meio... Mas quando você vem para a vida, quer dizer, as inspirações nossas, quer dizer, nós vamos abrindo, quer dizer, cada momento a gente tem uma inspiração, né? Porque tem uma que traz essa novidade, né? A Simone de Beauvoir é uma grande... Porque 68 eu vivi na França. 68 tinha mulher na rua, mas não tinha microfone na boca das mulheres. Os microfones estavam na mão dos homens. Então, maio de 68, a explosão da gente é que a gente foi para a rua, mas não com o microfone na boca. O que interessa é quem vai com o microfone, tá? Quem fala. Então, isso é uma coisa que a gente vai depois reproduzir nas nossas marchas aqui, nos 8 de março, que a gente volta a comemorar a partir de 78, né? Quando o Centro da Mulher Brasileira, e eu já estou lá desde aquela época, né? Então, porque nessa repressão da faculdade, eu resolvi, para não morrer, de estudar com umas amigas pessoais minhas, até com a turma do ITA, ler a Eliette Saffioti. Então, desse ponto de vista, a Eliette Saffioti e o livro dela, que é a tese de doutorado dela, que é a primeira tese de doutorado em sociologia do Brasil, e é orientada pelo grande sociólogo brasileiro, que morreu, que foi deputado pelo PT. Agora me deu um branco do nome dele. É porque ninguém nem sabe que ele foi o orientador dela, porque a tese da Saffioti anda com as próprias pernas. E da Saffioti eu conheci muito, a vida ao longo dos anos 70, dos anos 80, até 90, porque ela morreu em 2010. Então, foi uma coisa lastimável, que a Saffioti era uma mulher extremamente importante, muito e significativa para a gente, quer dizer, estou dizendo essas mulheres que vieram na frente, né? Tem a Saffioti, tem a Neuma Aguiar, completamente diferente da Saffioti, mas que é a segunda tese de sociologia. Não era sobre estratificação, mas já trazia a história de homem e mulher, mas Saffioti não. Saffioti faz um livro, a sua tese de doutorado é com o Otaviani, não é Otaviani, ai, diabo, é o Florestan Fernandes, que também tinha lá suas patotas, porque quando agora eu estou fazendo um artigo sobre a Alice Canabrava, a historiadora, e aí as coisas, a fofoca dentro da USP é muito maior do que vocês imaginam, tá? De preconceito contra as mulheres dentro da universidade. Vocês não estão pensando que as mulheres que enfrentaram as cátedras e o professorado universitário nos anos 40 para 50, 60, comeram flores, não. Elas comeram foi espinhos, tá? Porque todos esses amigos da gente
todos eles faziam um bloco. Fernando Henrique, tudo que você pensar está lá como dizendo que fazia anteparo. Mulher podia vir, mas primeiro eles. A Paula Begme, que eu adorava os textos dela, ela sofreu quer dizer, discriminação pesada. Só que as denúncias ficavam, elas ainda não tinha movimento feminista. Precisa ter mulher na rua dando cara a tapa para que você denuncie, para que a denúncia tenha vez, entendeu? Então, essas mulheres que abriram essas portas, a Eliette, a própria Neuma, que é completamente diferente, mas também, em 1978, faz um seminário de arromba aqui no IUPERJ, que eu assisti sentada, ouvindo, né? Não tinha ideia do que eu estava. E eram todas mulheres mais velhas que eu, entendeu? Então, eu acho que essas mulheres é quem são, aqui do Brasil, a Rosemarie Muraro, que eu também conheci demais, entendeu? Até conto um episódio engraçadíssimo com a Rosemarie Muraro. Nós tivemos uma feminista muito conhecida, muito batalhadora, chamada Ângela Borba. Ela é a mulher que vai introduzir as questões de mulher dentro do PT. Ela era a coordenadora de mulheres do PT em prísicas eras. Estou falando de 82, 83, entendeu? A Ângela Borba, a gente trabalhou juntas muito, porque eu era do PMDB, mas a gente trabalhava juntas, as mulheres trabalhavam juntas, juntava os partidos e ia em frente. A Ângela Borba morreu em 95, de um AVC, estupidamente. Aí, no enterro da Ângela, a capela, ali no São João Batista, ficou com flores lotada, porque todo o PT do Brasil, as mulheres do PT, mandaram coroa de flores. Então, estava uma capela. Aí a Rosemarie Muraro chegou junto de mim e disse assim: Udete, eu sou mais velha que você. Se eu morrer primeiro que você enfeita a minha capela do jeito que essa está enfeitada? Aí eu disse: claro, Rose, faço sim. Quando foi em 2014, a Rose morreu. A primeira coisa que veio na minha cabeça, Roberta, foi: eu prometi que a capela da Rosemarie Muraro no cemitério teria flores de ponta a ponta. O que eu vou fazer? Aí eu peguei, fiz um e-mail, uma carta. Naquela época eu não tinha celular para passar mensagem. Um e-mail para todas as feministas que eu conhecia, pedindo para todo mundo mandar uma coroa de flores para Rosemarie Muraro. E levei o talão de cheque para o cemitério, porque se eu chegasse lá e não tivesse enfeitado, eu ia para a florista e ia comprar as coroas todas que estavam faltando, porque ninguém... eu não acredito em bruxa. Espero que elas existam. Eu tinha prometido, eu ia cumprir. Mas quando eu cheguei lá, o meu e-mail, que eu tinha passado de noite para todo mundo, tinha feito o maior efeito do mundo, entendeu? Já tinha chegado um monte de coroa, e chegando mais, veio a Eleonora, que era a ministra, Lourdes Bandeira, veio todo mundo carregando, mandando. Aí eu falei, eu fiz a minha, mas eu não precisei encher a capela. Eu fiquei pensando, eu digo assim, essa história da Rosemarie Muraro ilumina bem as nossas solidariedades e as formas, e as coisas que a gente vai vivendo e os laços afetivos que a gente vai criando, porque só o afeto que a gente constrói vai mudando e vai se transformando e levando as nossas consignas e lutas para frente. Eu tenho que passar para você, para o Vladimir, para a Adriana, para as Isabelas, para as Lucilenes, tudo que vai, e vocês vão dando, a corrente vai para frente, assim como a água vai sempre para o mar, a gente vai também engrossando as águas de março. Vamos lá nas águas de março. E para encerrar, eu queria que a senhora deixasse aí um recado, um conselho para essas próximas gerações de meninas que queiram seguir nas ciências, na economia, em qualquer área que elas desejem estar.
a gente não falou de uma coisa de que eu esqueci de falar, que é por que a gente não vai para as exatas, né? Porque eu acho que para entender essas questões, a gente precisa discutir melhor a socialização das mulheres. Né? Então, quando 70%, quase 80% das mulheres que estudam e vão para o mercado de trabalho, elas trabalham nas áreas dos cuidados, tá? Uhum. Então, é a socialização. Então, como é que a gente vai quebrar o elo da socialização, de dizer que lavar prato é para mulher e para homem, que lavar banheiro é para mulher e para homem, que trocar fralda de bebê é para pai e mãe? Isso é ainda uma questão dramática. Porque quando eu olho os dados, eu tenho que metade das mulheres em idade de trabalhar, portanto, que estão na idade da maternidade, elas não estão no mercado de trabalho. E cada criança que nasce, quando a gente pega, você faz as contas, as mulheres, quando têm filha até 4 anos, as mulheres saem do mercado de trabalho. Os dados do mercado de trabalho mostram isso. A gente tem muitas publicações, eu, Lucilene, na UF, a pesquisa da FES, que a gente fez o ano passado, grande, mostram isso. Então, o peso da maternidade é ainda uma coisa que só é carregada pelos os ombros femininos. Sim. Então, o que eu diria, quer dizer, para o futuro, a grande questão nossa é a divisão sexual do trabalho. Quer dizer, a divisão sexual do trabalho, a construção, porque não adianta ter na lei que salário igual para trabalho igual, está na lei desde 43, mas ele nunca está na vida das mulheres. Não, nunca está, não, nunca esteve na vida das mulheres, não está ainda. Então, o discurso do Lula outro dia, eu gosto muito, é uma vontade política, mas a realidade é diferente. Primeiro, porque você, quando coloca as mulheres, não coloca as mulheres na mesma posição dos homens. Então, tem já tem um gap aqui. Então, você não coloca para não dar o salário igual. Então, e quanto mais estrelada for a mulher, mais escolaridade ela tiver, maior é a diferença. Isso eu acho que é um desafio do tamanho da distância da Terra para a Lua. E acho que nós, as mulheres do passado, as do presente e as do futuro, tem isso como bandeira. Não pode esmorecer, tem que continuar. Tem que dizer para o Vladimir que é uma delícia limpar bumbum de criança, levantar de noite para botar ele de lado, dormir com ele, né? Como eles vêm para a cama da gente, entendeu? E que isso não é que é uma delícia, mas que faz parte da vida. Sim. Que a vida tem que ser vivida e que a gente não pode ser os últimos da Terra. Eu espero que as Robertas e os Vladimirs tenham uma descendência por muitas e muitas para frente. Como eu também. Eu tenho 5 netos, né? Então, mas eu só tenho uma neta. Mas tenho 4 netos. Então, eu espero também que a vida continue, entendeu? Também, se não continuar para cada um pessoalmente, paciência. Não dá para ter tudo. Mas vamos sonhar que o futuro é feminista. Aí, quando eu falo que o futuro é feminista, ele é um futuro igualitário. Para as Robertas, para os Vladimirs, e para os que vêm, e para os nossos bisnetos e tataranetos. Meus, teus, dele e da Adriana. Obrigada, professora, mais uma vez, por compartilhar toda a sua experiência, toda a sua história com a gente. Nós agradecemos muito a sua participação aqui com a gente no canal. Eu acho que eu falei demais de mim, sabia? Mas era isso mesmo. Muito obrigada. E, pessoal, logo voltamos com mais Meninas nas Ciências. Não esqueçam de seguir o canal e compartilhar essa entrevista aí para que ela chegue em todos os cantos do nosso país.